Então, o que eu coloco para a questão da eficiência, que eu tento trazer para dar uma resposta até para o judiciário, é não decidir na TI isoladamente. Entendeu? Eu, TI, não vou conseguir decidir sozinho. Eu tenho que ir lá para a área de negócio e tentar entender por que ela está me demandando aquilo, por que ela está entendendo que aquele é o caminho, e parar de pensar logo no início de uma conversa com uma área, já na solução. Às vezes a gente vai para uma reunião e a gente começa, não vai dar certo. Isso aí eu não vou fazer. Não é esse o caminho. Mas a gente está pré-julgando, né? E a gente está ali para ouvir. Então, se a gente quer buscar uma justiça eficiente, a gente tem que melhorar o processo nosso interno de trabalho, tem que melhorar o processo de escuta, tem que aproximar dessa área de negócio, porque a gente não vai caminhar sozinho. E a gente tem que parar de ser aquela liderança totalmente técnica. Pedir que cada uma se apresentasse um pouco a mais, né, do que já foi anunciado, para que todos aqui na plateia comecem também um momento de inspiração, de entender o porquê é que a mulher faz um pouco de diferença dentro da gestão de tecnologia em cada tribunal. Alessandra, por favor. Bom, boa tarde a todos, a todas também. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento do Piccoli, o convite. Agradecer por participar desse painel com essas colegas aqui que já conversamos há muito no dia a dia do WhatsApp, mas poder participar desse painel e falar um pouquinho de como que a gente vive ali o dia a dia da TI dentro daquilo que nos é permitido fazer, no papel que a gente precisa assumir, também é muito gratificante. O meu nome é Alessandra Campos, sou diretora da TI do TJ de Minas Gerais, estou há 2 anos à frente da gestão da TI, vim de uma área judiciária, então eu era diretora da área judiciária. É um desafio completamente diferente estar na área da TI, muitas questões técnicas, mas a gente consegue, e a gente vai falar um pouquinho ao longo do painel, como é que a gente consegue desvendar o mundo técnico, né, dentro das nossas características femininas ali, que nos ajudam no trabalho. Boa tarde, eu sou Ana Luísa, diretora de TI do TRF2 e da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Queria dizer que para mim é uma honra estar participando desse painel com essas meninas que eu já conheço de longa data. A gente, assim, somos poucas nessa área, né, de tecnologia, então a gente acaba que se conhece e troca muita figurinha. Então, uma honra para mim muito grande estar aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernanda Montenegro, não é a atriz, né? Mas na minha novela de vida aí no Judiciário eu entrei em 2005 no TRF, fui diretora de TI 2005-2006, segunda temporada 2007-2008 fui diretora de TI da Seção Judiciária de Pernambuco. Voltei em 2009, fiquei 15 anos, a terceira temporada foi bem longa, no TRF5 novamente, e agora iniciei a 4ª temporada também como diretora de TI na Justiça Federal de Pernambuco, a partir agora do mês passado. Então, é uma novela, esses diversos papéis que a gente tem como profissional de tecnologia, mulher, para a gente dar conta, não é fácil, mas a gente consegue, a gente se ajuda muito, né? Como as meninas falaram, a gente está sempre em contato, está sempre trocando figurinhas, sempre interagindo, porque a gente tem que dar conta de cuidar da TI, de cuidar das nossas equipes, que são como famílias, de cuidar da nossa família, filho, marido, e ainda temos que cuidar de nós mesmas, né? Então, é muito importante que a gente traga cada vez mais mulheres para a TI, não só no judiciário, mas para a área de tecnologia, e eu agradeço imensamente de poder estar aqui falando um pouco desse trabalho. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Liriane Nogueira, estou diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS. Venho de um departamento de sistemas judiciais desde 2004, então passei por toda a implantação de sistema primeiro, depois a implantação de processo eletrônico, e agora a gente está vendo essa nova transformação digital aí com essas tecnologias exponenciais, né? É uma honra muito grande estar aqui compondo esse painel com essas colegas que eu admiro tanto. É uma alegria. Eu agradeço muito ao JX pela confiança e obrigada, Denise, por nos conduzir nessa tarde. Então, autoapresentação minha, que eu sou analista de sistema do TJSE.
26 anos. Dos 26, eu diria que, aliás, minto, 28 anos. Dos 28, 26 estive em cargo de gestão e hoje estou como analista 01 do TJ, com muito orgulho, muito honrada diante de todo esse trabalho. E nesses 28 anos, o que a gente vê é que cada dia mais aparece mulher na liderança de tecnologia, uma área que era extremamente voltada para o homem, mas que hoje representa em torno de 20%, já colocando seu pezinho de representatividade no mundo tão masculino. Tá? E uma característica nossa, bastante, é a empatia, a sororidade que existe entre nós. Tá? Eu acho que isso é muito bom e que merece destacar que grandes feitos, mesmo não só da agora, se a gente olhar algumas décadas aí, século passado, a contribuição de algumas grandes mulheres no mundo da tecnologia, né? Como fizeram o primeiro programa, primeira escrita também para Polo 11, mecanismos de busca. Então a gente já marcou e emplacou nossa presença nesse mundo tão masculino. Mas vamos entrar agora no tema que é inovação, as suas estratégias. Gente, eu acho que o olhar feminino, a gente tem condições de ter um olhar e de buscar o que necessariamente o nosso tribunal está precisando, aquele olhar de transformador. Isso é uma característica do universo feminino, aquele olhar além. Então, eu queria a contribuição de cada uma de vocês, se houve algum trabalho disruptivo, qual é a estratégia que vocês têm para apresentar gestoras que são em cada tribunal de vocês. Vou começar aqui com Liriane, para ficar mais fácil. Eu assumi a secretaria não tem 2 anos ainda. E diante de tantas mudanças, né, de tantas demandas, a Secretaria de Tecnologia é muito demandada. Nós precisamos primeiro fazer uma organização do trabalho. Nós tivemos que dar foco para a equipe, para que a gente pudesse pensar em inovação. Então, tudo aquilo que chegava de todas as formas de pedido de desenvolvimento de novos sistemas, de novos painéis de BI, nós tivemos que fazer uma organização primeiro. O nosso presidente, ele assumiu o comitê de governança, onde essas demandas são priorizadas, e isso trouxe toda uma diferença para nós, porque nós conseguimos entregar aquilo que é importante para a administração. E a partir daí, nós conseguimos, então, dar foco nas entregas que precisavam ser feitas do dia a dia, que a gente sabe que a gente tem essa demanda que não cessa, né? E nós temos também que ter esse olhar para aquilo que é disruptivo, aquilo que é novo. E o novo de hoje, amanhã já está velho, né? Nós temos esse desafio quando a gente fala de inovação. Eu estou fazendo mestrado em tecnologia da informação, em inteligência artificial, e o que eu aprendi durante esses 2 anos, hoje eu já imagino assim, eu já penso que parece que já está atrasado em relação ao que o mercado está trazendo. Então, quando eu olho para o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, né, na essência da inteligência artificial, e eu sou uma ativista, um otimista da inteligência artificial, eu vejo que a gente tem, na verdade, que dar um salto além. Nós temos que olhar para as IAs generativas que estão aí, nós temos que trabalhar com isso, e a gente vem buscando isso dentro da nossa instituição. É não só fazer desenvolvimento próprio com aquilo que, né, buscar inovar de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma singular, mas usar as ferramentas que nós temos. Então, a gente estava num trabalho de desenvolvimento de algumas IAs internas lá, mas a gente leva muito tempo para a gente alcançar um ChatGPT, um Gemini, né? A gente leva muito tempo para chegar nisso. Então, nós temos que aprender
a usar as ferramentas que já estão prontas. E nós estamos nessa etapa, sabe, Denise? De usar, e nós temos que aprender a ensinar isso para os usuários para que dê autonomia para eles criarem os seus robôs, os seus prompts, para que eles possam trabalhar nisso. Tá? Exato. Vendo Liliane falando, eu acho que é exatamente isso, né? O dia a dia da gestão de TI é bastante pesado, mas a principal estratégia que eu sugiro em relação à estratégia de inovação é participar, né? Não tem como nós não participarmos de todo esse movimento, né? Lá no início do movimento de inovação do judiciário, as TIs às vezes ficavam meio apartadas, né? E aí as soluções iam acontecendo à parte da TI, porque a TI sempre está sempre muito abarrotada, mas é importantíssimo que nós estejamos fazendo parte e, na verdade, conduzindo junto com as áreas de inovação. Porque a gente sabe que inovação não é só TI, mas TI é inovação. Então, não tem como a gente não abraçar essa ideia junto, né? Quando eu cheguei agora na Justiça Federal de Pernambuco, no mês passado, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no laboratório de inovação ali, conduzido pela Rainha Adélia. Porque a gente tem que dar as mãos para que os projetos que estejam sendo desenvolvidos e gestados no laboratório de inovação estejam no portfólio da TI, estejam sendo conduzidos junto com a TI. Então, não é só a gente participar da execução do projeto, mas participar da ideação, buscar soluções, né? Então, como Denise falou, a gente é boa de ouvir, no sentido da gente fazer aquela escutativa, não querer logo providenciar a solução, mas ouvir quais são as dores, né, e construir junto as estratégias do órgão, né? Então, assim, a TI não pode ser a TI tomadora de pedido só. A gente tem que participar, influenciar nas estratégias, buscar recursos e trabalhar junto. Então, não tem como isso acontecer, principalmente hoje em dia, nesse mundo da IA generativa, né, como a Liliane falou, é um novo salto, né, completamente diferente do que a gente vinha trabalhando em relação à inovação há 3 anos atrás, né? A gente sabe que a IA generativa ela está no hype ali, né? O Gartner tem aquela curva do hype, então ela está ali já começando em alguns lugares, em algumas indústrias, ela já começa a iniciar aquela curva que eles chamam de o Vale da Desilusão, porque justamente muitos, assim, vê-se que ela pode ser extremamente cara, ela pode ser... E essa questão do custo, o risco do custo da IA generativa, ele é tão arriscado, vamos dizer assim, como o risco dela alucinar ou o risco de segurança. Então, é um risco altíssimo, o risco do custo aspiral da IA generativa. Então, é um mundo completamente novo que a gente tem que colocar dentro da disciplina de TI. A gente está junto, a gente trabalhar junto, trabalhando nossas equipes. E não tem como a gente não estar desenvolvendo para a instituição, porque também não tem como o judiciário dar um salto diferente em relação à sociedade, se não utilizando esse tipo de tecnologia exponencial, né? Eu, semana passada, participei de um painel na FutureCon que tinha uma pesquisadora do NIC-BR, e ela estava colocando exatamente que o judiciário é a principal indústria do governo, né, a principal esfera de governo, onde a parte da inteligência artificial está mais desenvolvida. Então, estamos muito bem, mas ainda precisa muito mais, porque a gente sabe isso que a Liliane colocou, que é a questão de você pulverizar, a pulverização do uso de dados e de inteligência artificial nas áreas usuárias é necessário, mas precisa de um nível de governança e de política de inteligência artificial muito forte que a gente ainda não está. A gente ainda não está preparado. Então, temos que preparar junto. Dá para a gente parar e organizar tudo isso antes da coisa acontecer? Não. Tem que ser junto, mas é algo que a gente tem que estar. E é por isso a importância da TI estar conduzindo esse processo junto com as áreas de negócio, né? Não só para a gente pensar junto a solução do que realmente, de fato, vai causar uma transformação e uma diferença para o nosso judiciário, nosso jurisdicionado, né? Não só para os nossos usuários internos, mas externos, mas também como a gente vai conduzir esse processo todo. Não dá para centralizar na TI, tem que pulverizar, mas tem que ter um caminho forte aí de governança de dados, de governança de inteligência artificial, estratégia de inteligência artificial, e que isso tem que ser conduzido junto com a TI.
Bom, desde que eu assumi a gestão da TI há 3 anos, a gente é sempre muito demandado, né? Como as meninas falaram, é o tempo todo a gente tendo que atender a uma série de coisas que precisam ser feitas. E aí a estratégia que a gente adotou para a inovação foi exatamente a criação de uma área, uma coordenação que tivessem profissionais voltados para a inovação. Dentro dessa coordenação, a gente conseguiu criar também um setor de inteligência artificial. A equipe é pequena, porque a gente sabe que o braço é curto, mas eu tenho, então, esses profissionais voltados para a inovação e para a inteligência artificial. O que aconteceu com o passar do tempo? A gente conseguiu, assim, grandes feitos. A gente fez um produto muito legal, que, inclusive, eu queria convidá-los a conhecer, que a gente está com um stand aqui no painel de estandes, é o projeto Inteligência e Inteligente. Esse grupo pequeno, claro que com a participação do negócio, da presidência, da Secretaria de Atividades Judiciárias, a gente conseguiu fazer esse produto, porque aí os profissionais estavam dedicados a isso. E a gente também agora ficou responsável por conduzir a IA do EPROC. Então, para a gente foi uma honra muito grande. A gente sabe que a criação dessa área facilitou isso tudo. Bom, em relação ao TJ Minas, aí eu vou pegar o gancho na sua fala, tá, Denise? Naquele olhar para a inovação, do que a gente consegue identificar, né, considerando as nossas características femininas, vamos falar assim. Quando eu cheguei para assumir a TI do TJ, há 2 anos, eu também recebi uma demanda, né, e aí acabou se transformando num produto nosso, mas foi uma demanda para a TI desenvolver aproximadamente 600 RPAs. Né? Eu recebi essa demanda a partir de uma pesquisa que foi feita no tribunal, para que as áreas elencassem o que você faz repetido, o que você não gostaria que fizesse, e vamos levar para a TI desenvolver. Começou com 600, depois passou para 800 e bateu um número próximo de 900 pedidos de RPAs para que a gente desenvolvesse. Aí eu me lembro que a minha equipe, né, como é que a gente vai fazer isso? Não tem desenvolvimento, vamos contratar profissional, mas não tem contrato, não tem como aditivar, enfim. E aí eu me lembro que num evento do Expojude, o Expojude Tech, entre as oficinas e palestras, né, e debates, veio um insight. E aí eu já falo que foi aquela capacidade de dar um olhar mais adiante. No primeiro momento a gente desesperou, né, como é que eu vou atender a instituição, mas naquela hora eu falei, não, vamos ter calma, a solução vai vir. Veio nesse evento, que aconteceu em julho do ano passado. E qual que foi o resultado disso, que se tornou um case de inovação que a gente, da TI, a gente impulsionou e que tem gerado bons frutos para o tribunal. Criamos um projeto junto com a Escola Judicial. Então, já temos uma turma capacitada de 29 servidores. Ensinamos os servidores a criar os seus próprios RPAs. Criamos uma plataforma, uma espécie de marketplace. Então, eles submetem para uma área que foi criada dentro da TI para governança, passa por uma avaliação, está tudo certo, vai para essa plataforma, para que outros servidores de outras áreas identifiquem se tem algo que pode me ajudar, eu baixo e uso isso dentro do meu setor. Então, de lá para cá, a gente fez a capacitação em janeiro desse ano, 29 pessoas, tem 78 projetos de RPA, os servidores, esses 29 servidores entregaram 56 RPAs que estão em funcionamento. E algo que chamou a atenção é que 85% é para a área administrativa, não é para a área judicial. Então, a área administrativa faz muito procedimento repetitivo. E uma área que mais faz procedimento repetitivo, pelo menos lá no TJ Minas, é a área financeira. Então, esses servidores da área financeira, a gente tem relatos de cases de servidores que falaram assim, olha, isso aqui eu gastava 3 dias, 2 pessoas fazendo. Agora a gente deixa o RPA rodando, o robozinho, ele faz para mim em 3 horas. A gente tem relatos de alguns RPAs feitos para o PJE, o servidor fez. Eu tinha um acúmulo de 800 processos no meu acervo por conta de busca repetida de dados, de informação. Zerou esse acervo, compartilhou esse RPA com outro colega e assim vem ganhando. Então, essa questão de olhar adiante, sabe? Essa capacidade de ter uma visão holística, de escutar a área, de aproximar as áreas, não ficar focado só numa questão técnica, porque tecnicamente eu poderia falar que a TI não atende.
mas tinha uma solução, e essa solução veio. E a gente vai partir para uma segunda turma de capacitação agora em novembro, 20 inscritos, e há uma fila de espera de servidores querendo aprender a construir os seus robôs com a governança da TI. Então, a gente orienta, a gente faz capacitação, a gente dá todo o suporte para eles, mas a gente deixa o negócio tomar conta disso, porque a gente não precisa disso, né? A gente tem outras frentes aí. Então, respondendo a sua pergunta, Denise, eu acho que essa capacidade nossa de escutar, e aí eu vou pegar um gancho numa fala de uma colega minha que está aqui, a Tatiana, processar e devolver isso com uma resposta positiva, uma solução. Eu acho que isso é uma característica importante nossa para esse mundo tão técnico. Pois é, estamos aqui com essas 4 mulheres inspiradoras, né, para toda a justiça, 2 representando a Justiça Federal e 2 estaduais, da Justiça Estadual, mas que sempre tem uma solução, uma palavra de aconchego para quem está buscando a sua área dentro do próprio tribunal, né, uma solução para a sua área. Mas ainda é tema do nosso painel falar sobre eficiência na justiça. E aí a gente conversando, eu tinha dito que um perfil também de uma líder feminina, foi o que eu tinha falado já para a Alessandra, é aquela capacidade que a gente tem de ouvir bastante soluções, aí a gente pega aquelas soluções, a gente pondera, identifica qual a melhor para transformar numa solução. Em cima de tanta demanda que a tecnologia hoje, e cada tribunal a gente sabe, que carrega o tribunal. Literalmente, todas as ações dos tribunais hoje passam pela TI. Então, assim, a capacidade de ouvir em reuniões, em ponderar e decidir o que é que vocês têm aplicado, o que é que vocês têm feito para que efetivamente encontrem uma justiça efetiva e que tenha um resultado para aquele que busca aquela demanda, que é o cidadão. O que é que vocês tanto têm pensado e estão buscando fazer nisso? Vou começar agora de lá para cá. Bom, Denise, a gente estava conversando ali, né? Essa é a pergunta mais ampla que a gente tinha, né? Dá para falar várias coisas aqui, mas no meu dia a dia, tudo bem, a gente está num ambiente, eu, por exemplo, eu tenho 31 pessoas ocupando o cargo de gestor, algum cargo dentro da TI. Comigo são 6 mulheres. Então, a gente está num ambiente que é predominantemente masculino, fato, a própria estrutura de um tribunal, ela também tem essa característica. Mas não é uma disputa, sabe? É isso que a gente tem que ter muito em mente. Isso não é uma disputa entre homem e mulher. Cada um tem suas características, tem hora que a gente vai precisar ser mais firme, outra hora a gente vai precisar ser mais acolhedora. Isso faz parte do nosso trabalho. E a gente vai ter que usar muito da escuta. Então, algo que eu uso muito é rever. Rever projetos, rever procedimentos. Hoje mesmo de manhã eu estava discutindo um projeto nosso que eu falei, não sei, eu acho que a gente tem que rever isso aqui, a gente tem que redesenhar isso e entender melhor todo esse cenário que está sendo colocado aqui, porque é um passo grande nas contratações, a gente sabe que tem essa responsabilidade do gestor da TI, que a gente assina tudo, né? Então essa responsabilidade fica com a gente. Então, o que eu coloco para a questão da eficiência, que eu tento trazer para dar uma resposta até para o judiciário, é não decidir na TI isoladamente. Entendeu? Eu, TI, não vou conseguir decidir sozinho. Eu tenho que ir lá para a área de negócio e tentar entender por que ela está me demandando aquilo, por que ela está entendendo que aquele é o caminho, e parar de pensar logo no início de uma conversa com uma área, já na solução. Às vezes a gente vai para uma reunião e a gente começa, não vai dar certo. Isso aí eu não vou fazer. Não é esse o caminho. Mas a gente está pré-julgando, né? E a gente está ali para ouvir. Então, se a gente quer buscar uma justiça eficiente, a gente tem que melhorar o processo nosso interno de trabalho, tem que melhorar o processo de escuta, tem que aproximar dessa área de negócio, porque a gente não vai caminhar sozinho.
E a gente tem que parar de ser aquela liderança totalmente técnica, não é? A gente tem visto aí uma infinidade de ferramentas, de soluções. Vamos combinar que a gente não dá conta de acompanhar. Eu não sei vocês, mas eu não dou conta de estudar tudo que está no mercado. Não consigo fazer isso. Então, a gente tem que contar com uma equipe muito colaborativa para estar com a gente e passar a ser mais orquestradora mesmo. A gente está ali para fazer esse papel das nossas equipes com as outras equipes e internamente também. Então, a gente não vai conseguir eficiência na justiça, em qualquer segmento, se a gente quiser seguir uma carreira sozinha, uma carreira solitária. Então, esse poder de agregar e de acolher, a gente tem que começar a praticar dentro da TI e trazer para próximo da TI essas outras áreas, até para desmistificar também. Que a TI é que toma as decisões sozinhas, a TI é que decidiu. Acho que não é por aí. Para a gente ter eficiência, não é por aí. Bom, Denise, uma coisa que me incomoda muito, primeiro deixa eu falar de uma outra questão. Eu acho que uma característica feminina muito importante é a visão do todo. A gente está a todo momento ligado em tudo, vendo as coisas acontecendo. E aí uma coisa que me incomoda como gestora é quando eu tenho profissionais que eles estão olhando para dentro da caixinha. E eu brinco com eles, eu falo, gente, um dia eu vou explodir essas caixinhas todas, não vai ter mais caixinha. E aí a gente vai ter que trabalhar assim com o todo. Então, eu estou com um projeto agora que não é tecnológico, porque nós somos gestores de pessoas, no fim das contas, né? Que é com as lideranças. Eu estou pegando... Normalmente, quando eu me afasto por férias ou para eventos como esse aqui, normalmente é um diretor que fica no meu lugar. Mas, desde o ano passado para cá, quando esse afastamento é pequeno, eu estou colocando uma liderança intermediária para conduzir a secretaria com o apoio dos diretores, claro. E aí, esse profissional, quando ele sai da caixinha dele e ele olha a secretaria de cima e é obrigado a tomar decisões, a assinar documentos importantes, tem sido uma experiência assim, muito interessante. E quando eu volto e converso com eles, e aí, o que você achou? Cada um tem uma experiência diferente, né? Eu tenho tido resultados incríveis. Então, por exemplo, o último que me substituiu, um evento que eu participei, ele virou para mim e falou, Ana, mas é tanta coisa que você tem que fazer, que você tem que olhar, eu acho que eu tenho que te ajudar mais. Olha só como é que foi o resultado. Então, assim, eu vou terminar, acho que faltam 3 coordenadores para assumir a secretaria, e depois a gente está pensando aí numa segunda temporada, igual a Fernanda, tipo uma série assim, da gente pensar, então, de repente, entre as áreas, já começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Isso é excelente para que uma área comece a conhecer os detalhes da outra, né? Porque isso não acontece aqui, só na França, né? Que eu até no curso ontem que eu morria de rir com o instrutor que ele dizia, não, lá na França, então só nas TIs da França que acontece algum problema assim, não, isso é área tal, é TI, é sistemas, é infra, né? No Brasil isso não acontece, mas então esse projeto é excelente para poder fazer a liderança intermediária conhecer as dores e os detalhes de toda a secretaria, né? E dentro dessa estratégia em relação o que é que eu coloco como importantíssimos, né, em relação à gestão de TI, a gente buscar a eficiência, que é o que todo mundo quer, porque a eficiência da TI gera eficiência na justiça, né, quanto mais a gente conseguir produzir mais com menos e tal. Eu acho importantíssimo 3 coisas, né? Uma é que a gente tem que gastar o salto, né? Nós, mulheres, literalmente, gastar o salto, né? E para os homens, gastar o salto também. A gente precisa sair de dentro da TI. A TI, ela não pode ficar dentro da TI mais, né? Já acabou-se. A TI, que é aquela TI casa de máquina, ela não sobrevive mais. Então, a TI tem que sair da TI. E aí, quando eu digo sair, é literalmente sair da TI para ir olhar para cima, conversar para cima com os patrocinadores, né? Enfim, a alta gestão, a gente faz parte de tudo isso, a gente precisa... a gente não pode só receber, como eu falei antes, a demanda. A gente tem que construir as visões de futuro junto com a alta gestão, ouvir bastante, sem dar logo a solução, olhar para os lados, né, para as áreas que interagem com a TI, com as quais a gente precisa trabalhar junto com inúmeras áreas para poder conseguir produzir soluções que, de fato, tragam benefício para o negócio. Então, a gente tem que estar conversando com as outras coordenadorias, com as outras diretorias, para poder... ouvir, ser ouvido também e criar ali alianças que vão levar para um salto diferente de resultado.
E também externamente, a gente não tem como, todo mundo tem pouco recurso humano e financeiro, as equipes não, eu duvido que exista algum órgão que diga que está com a equipe suficiente, por maior que seja o órgão, eu tenho certeza que tem alguma dor de alguma equipe, ou a equipe de sustentação, ou a equipe de IA, ou a equipe de inovação, não existe. Então, não tem TI com quantidade de pessoas suficientes. Então, é extremamente importante as parcerias, né? Parcerias com outros órgãos, com outros tribunais, com universidades, a gente tem que olhar para fora. Então, nós, gestores de TI, o menor tempo possível que a gente puder passar dentro da TI, é importantíssimo isso. Agora, isso não quer dizer que você não está olhando para dentro do time. A gente tem que olhar internamente, escolher ver os talentos, trabalhar ver que tipo de capacitações as pessoas estão precisando, quais são os anseios. De repente, participar de um projeto de inovação traz àquela pessoa uma motivação imensa. Participar de um evento como esse. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo para poder não ficar no mais do mesmo, só resolvendo as dores e apagando incêndio, né? Outro ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar fortemente, né, nós da área de TI, é a comunicação, né? Problemas fazem parte de ter problemas, né? Então, não tem problema ter problema. Tem problema a gente não saber comunicar o problema da melhor forma possível e tempestivamente, né? E por acaso, ontem, no curso que a gente estava fazendo lá, eu achei ótimo o exemplo que o professor da agilidade, era um curso de agilidade com o André Sanches, ele deu o exemplo, por exemplo, do iFood. Pode ser que a entrega passe 1 hora para acontecer, né? Você pede uma comida, ela vai ser 50 minutos. Mas ele fica reportando ali no meio do caminho cada etapa e aquilo vai acalmando o usuário, nós, né? Então, a gente tem que lembrar que os nossos usuários são usuários de iFood, são usuários de Uber, são usuários hoje, esse é o mundo, então a gente tem que se comunicar o mais rápido possível, mostrando as entregas, mostrando o andamento, mostrando os problemas, o máximo de transparência possível. E isso é algo que é um salto de comportamento para a TI, porque a TI normalmente é para dentro, a comunicação não é a melhor e nem na melhor qualidade. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado. E o terceiro ponto, que a gente não pode esquecer, óbvio que a gente vai estar toda hora olhando para fora, mas não vamos poder deixar de usar nossas máscaras de oxigênio. A gente tem que melhorar nossos processos, a gente tem que estar implantando soluções para os usuários, mas se a gente não para também para implantar e para pensar o que é que precisa para dentro da TI, qual é o nosso ERP, o que é que a gente precisa para melhorar o nosso processo de negócio, e a gente aí vai ter dificuldade realmente nesse mundo cada vez mais dominado pelas IAs generativas, que a gente sabe que não vão substituir ninguém, mas vai substituir aquele profissional que não utilizar. E isso vale para a própria TI também. Então, o que é que a gente pode usar dentro da TI de tudo isso que está acontecendo para que sejamos mais produtivos? Quando a gente fala de eficiência, para mim, não pode estar nunca desassociado da missão do judiciário. E juntando eficiência com inovação na sua etimologia, né, vem de fazer algo novo, de alterar algo que existe. E vou dar um exemplo simples, né, que a gente fez lá no Mato Grosso do Sul, uma ideia que nasceu no Tribunal de São Paulo. Nós implantamos o formulário de pedido de medicamentos para a população fazer a solicitação daquilo que ela não conseguia no SUS. E tiramos essa demanda da judicialização. Foi um trabalho muito legal do Natjus, que a pessoa entra nesse formulário e ela faz o seu pedido direto para o NUPEMEC, faz uma conciliação, os medicamentos já são vinculados a cada um aos seus responsáveis pelo atendimento e essa demanda ela sai do judicial. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente não pode perder o foco da missão. A nossa missão é atender, a missão do judiciário é resolver o problema das pessoas. Então, antes da tecnologia, antes do o que vamos fazer, como vamos fazer, a gente tem que pensar o porquê estamos fazendo, o que é que a gente quer resolver, né? Como é que a gente vai atingir a eficiência? Eu preciso saber qual é o problema real que eu quero resolver. Eu não tenho que criar uma IA por criar. Eu não tenho que criar um robô por criar.
Eu tenho que descobrir qual é o problema real que eu tenho que resolver, né? Porque às vezes é uma solução simples de um formulário que automatiza uma intimação já para o município, que automatiza uma intimação para o estado, que vai fornecer esse medicamento e pronto, a pessoa foi atendida. O que ela queria era receber o medicamento dela. Isso não precisa virar uma demanda na justiça com meses para ser decidido. A gente conseguiu resolver o problema. Repito, né, essa ideia do Tribunal de São Paulo não é nossa, mas a gente aproveitou, porque o que é bom a gente copia, né? A gente não precisa inventar, a gente pode copiar aquilo que é bom e implantar, e está funcionando. Então, a gente não perdeu o foco da missão, sabe? Então, a eficiência e tudo que a tecnologia faz, não pode perder esse vínculo com o negócio. Eu concordo com vocês, meninas. A gente tem que ter esse vínculo porque esse olhar é importante, né? Qual é o problema que está precisando ser resolvido? Nós da tecnologia e esse olhar feminino, né, que olha amplamente, nós sabemos assim quais ferramentas nós temos disponíveis, o que é que a gente pode usar para resolver cada problema, né? E aplicar a ferramenta certa. Não é um desespero para sair cada tribunal desenvolvendo uma IA diferente, né, para resolver coisas que às vezes nem precisam ser resolvidas. Às vezes a gente cria coisas que não precisam de solução. Então, não perder esse foco da missão. Então, ótima. Cada uma falou sobre uma perspectiva. Eu acho isso brilhante, porque a TI realmente é um mundo. E eu ainda trago mais um complemento para oportunizar aqui a plateia que está ouvindo. Se a gente fala em eficiência na justiça, eu tinha acabado de falar que a justiça hoje nada mais passa pela tecnologia de cada tribunal. Tecnologia que é aquela ferramenta que proporciona o atendimento, o fim da demanda que se pede, o cidadão pede à justiça. Mas aí, então, vamos lá. Tem uma justiça eficiente, uma TI eficiente. E quem faz a TI ser eficiente? Eu vou acreditar aqui a todos os nossos colegas que diuturnamente trabalham acreditando numa justiça melhor. Então, aqui eu trago essa reflexão, tá? Que, somada a cada contexto que foi pontuado aqui por cada uma de vocês aqui, colegas, eu trago que para uma justiça eficiente precisamos ter uma TI eficiente e precisamos ter uma equipe técnica altamente eficiente, motivada e dentro de um clima organizacional de compartilhamento de ideias e de entendimento de que uma gestão passa por a cada 2 anos e que a rotatividade de demandas é enorme e que eles passem a admirar o serviço deles. Então, acho que nós gestores que são, têm de encantar o seu time para que efetivamente fazer a justiça, né? Nós sermos aquela bola para fazer o gol na justiça. Então, eu, mais uma vez aqui, eu acho que acho que dá tempo, 1 minuto e meio, cada uma dá uma palavrinha, para mais uma vez agradecer e lembrando que antes tínhamos muito poucas mulheres que dividiam palco comigo. Hoje eu tenho assim a gratidão de tê-las junto a mim também, e mulheres vibrantes, inspiradoras, resilientes e resistentes a cada temporada de aperto que a TI passa. Na verdade é essa, né? Então, eu vou deixar um abraço para todas vocês e peço que cada uma também dê um oi final. Eu quero ver cada vez mais mulheres na tecnologia, esse mundo tão masculino, né? São 114 servidores lá, tem umas 10 mulheres só na nossa secretaria. Então, que estejamos cada vez mais envolvidos, porque nós temos algumas habilidades, né? Para contribuir, não é para competir, como você disse, Alessandra, mas para contribuir. Muito obrigada. Eu queria também agradecer a oportunidade e dizer que eu faço parte de um grupo MCIO, de CIOs Brasil. Quem tiver interesse, nós fomentamos exatamente o aumento de mulheres na tecnologia no país.
Bom, pessoal, Denise, você também inspira muito a gente, tá? Queria dizer isso. Queria dizer que muito bom que a JX abra esse espaço e... Vou passar para vocês. Bom, só agradecer aqui mais uma vez a participação e sigamos unidas, né? Compartilhando as nossas dificuldades, as nossas dores, mas as nossas alegrias também. Foi um prazer participar com vocês.